Olá pessoal, meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista-chefe da Ecoagro e eu estou muito feliz de estar aqui na Andave, nesse maravilhoso congresso que a Andave nos oferece. E está aqui comigo o Christian Fumagalli, que participou conosco no nosso podcast, o especial de final de ano. Christian, que bom, obrigado por vir aqui de novo. Eu queria muito conversar contigo, porque quando nós estávamos vivendo uma crise muito intensa no agro no ano passado, com quebras de safra, com aumento de taxa de juros, com queda no preço, muita gente ficou... Aí nós tivemos um aumento de RJs, sim. Que trouxe um pânico para o mercado. E quando a gente conversava, e nós conversamos isso no podcast, você em nenhum momento estava preocupado. Não que você estivesse negligente com o assunto, mas você estava muito seguro das operações da Ecoagro. E você nos disse naquela época que estava indo de revenda em revenda, seguindo o monitoramento que é necessário. Em momentos de maior dificuldade, o monitoramento aumenta, mas mesmo em momentos tranquilos, ele não cai muito, né? E você estava nos dizendo que aquilo fazia toda a diferença, e você trouxe para a gente um cenário de que a crise ia passar e nós íamos ver os nossos distribuidores, os nossos clientes da Ecoagro performando numa boa, e que isso iria acontecer naturalmente, porque era isso que os monitoramentos apontavam pra gente. E agora, nós estamos num momento totalmente diferente do agro, com safra cheia, com melhoria dos preços, com outro cenário completamente diferente, os distribuidores num cenário diferente. E aí eu te pergunto, Christian, tivemos algum problema que não foi detectado, ou algum problema que deu alguma dor de cabeça? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado, Antônio, pelo convite. Eu vou, antes de responder esta parte da sua pergunta, eu vou até relembrar o que a gente conversou e o que a gente fez, tá, pessoal? Então, lá atrás, outubro de 23, a gente sabia que teríamos problemas, que o agro enfrentaria, o setor de insumos enfrentaria ali alguns desafios novos que nos anos anteriores eles não estavam enfrentando, né? A gente decidiu por um plano de execução, né? E a partir dali a gente começou a implementar esse plano, né? A gente, quando olhou para esse plano, decidimos que o resultado era não termos nenhum problema, tá? E a forma como nós executaríamos esse plano é o que a gente se preocupou bastante, tá? Então a gente está aí há quase 2 anos trabalhando fielmente e firmemente em cima desse plano, tá? Os anos de 23 e 24, eles foram realmente muito mais desafiadores, tá? O ano passado foi muito mais desafiador. O que a gente imaginava é que essa execução, esse monitoramento, esse acompanhamento, as visitas, o controle das informações financeiras, entender o que o distribuidor precisava naquele momento para que ele conseguisse passar pelo problema, era o que a gente tinha que fazer, tá? Esse era o propósito do nosso plano e o que a gente tinha que executar. Executamos. A gente tem algumas medições, né? Até pelas obrigações financeiras, a gente tem uma obrigação financeira com os distribuidores muito grande em 30/6, e ela foi 100% adimplida, tá? Então, 100% adimplida. É lógico, alguns distribuidores estão ainda enfrentando um rescaldo desse problema. A gente tem que continuar esse trabalho, tá? Entendendo exatamente quais são as necessidades, as dificuldades e o momento que que essa empresa está, para que ele comece agora, para que ele termine essa safrinha. A gente teve algumas regiões pontuais do Brasil só com problema de produção. Isso ajudou bastante, né? Em todas as outras safras recordes, um preço de soja já com uma expectativa dentro do que o produtor esperava. Uma safrinha muito melhor do que foi nos últimos anos. Isso ajudou até algumas regiões que tiveram quebra. O sul do Mato Grosso do Sul é um exemplo, né? Uma região que teve alguma quebra na soja, mas experimentou uma safrinha muito boa. E quando você soma as duas fontes de renda do produtor, isso ajudou bastante ele a honrar com as contas, né? Fechar as contas. Fechar as contas. E o que a gente tem olhado agora é como esse produtor faz essa gestão do fluxo de caixa dele, né, no final dessa safra,
Porque os anos de 23 e 24 deixaram uma conta em aberto, tá? E essa conta ela vem sendo paga pelos produtores. Em algumas regiões a expectativa era que essa conta fosse muito maior nesse momento, que esse saldo de conta fosse menor pós os pagamentos. Em algumas regiões não foram, mas isso não prejudica o resultado positivo que teve, tá? Isso pode fazer com que a gente continue esse monitoramento e olhe muito mais nesse momento para o caixa das empresas e de como elas se estruturam para que elas comecem o faturamento que começa agora, né? Agosto, setembro é quando elas começam efetivamente faturar os pedidos que elas já tiraram. E pessoal, nesse momento a gente não enxerga que do ponto de vista conjuntural existe problemas nem de perto parecidos com o que a gente enfrentou nos últimos 2 anos, tá bom? Agora, Christian, águas calmas não fazem Não. bons marinheiros, né? Não. E eu acho que essa é a grande beleza da Ecoagro e a grande riqueza do conhecimento que vai sendo adquirido ano a ano. E as crises, elas nos ensinam a ultrapassá-las, né? E até é até triste, né, de um certo modo, ver o que aconteceu, enfim, ninguém gosta. Agora, o agro é cíclico. O agro é cíclico, assim como o petróleo é cíclico, assim como o minério é cíclico. Só que o agro é diferente, ele além dos ciclos de produção, por conta de mercado, nós temos problemas climáticos, porque a gente produz a céu aberto. Então entender esses ciclos, os comportamentos no ciclo, isso gera uma riqueza muito grande, porque não é à toa que com o aumento de RJs no Brasil, com aumento de inadimplência, com uma taxa de juros de 15%, Sim. pós uma crise climática no Brasil, que faz parte, elas acontecem, nós não tivemos nenhuma carteira com problema, nós tivemos 100% de adimplência. E se a maior parte do mercado vive esse problema, inclusive a gente vê grandes bancos, né, tradicionais, passando problemas por conta de dificuldades de inadimplência com o setor. E nós não temos nada, isso não é por acaso. Isso é porque a Ecoagro, ela sabe o que ela precisa fazer, ela conhece os players, ela sabe para quem ela está fazendo uma operação estruturada. Tanto aqui você estava aqui no nosso stand e toda hora parava alguém da distribuição para conversar com você, porque você é bastante conhecido no meio da distribuição e, consequentemente, você conhece bastante gente no meio da distribuição. Então, a gente termina criando uma massa crítica dentro de casa que a gente começa a enxergar os problemas de longe, né? Começa a sentir cheiro de longe. E aí a gente começa a desviar, começa a montar os monitoramentos, começa a fazer as mudanças de rota. E você capitaneou muito isso dentro da Ecoagro. Então, eu não tenho dúvida que não só para a Ecoagro foi muito importante, para os nossos investidores foi importante, mas eu acho que foi uma experiência pessoal também muito bacana, porque você criou uma casca, aproveitou bem a crise. Eu tenho 18 anos que eu estou na Ecoagro, sou sócio desde 2018 e sim, o agro é cíclico. Eu passei, essa foi a minha terceira crise, tá? A última que eu tinha vivido antes dessa foi 2015, 2016, foi uma crise muito voltada à produção, né? Eu cheguei a visitar alguns produtores que produziram em lavouras de soja por volta de 5, 7, 10 sacos numa lavoura que produz de média 60, né? Lá a gente já aprendeu bastante. Eu digo que pós essa última crise que a gente viveu, a gente atacou demais a forma como a gente atuava, os processos, os procedimentos, o treinamento das pessoas, investiu muito em formar pessoas dentro da Ecoagro que tivessem esse casco que você citou e que nos ajudassem nas próximas crises, mas muito mais também nos momentos em que elas terminam, né? Porque eu digo, comentei, né, nas 2 últimas semanas com toda a minha equipe que é hora da gente olhar para frente, né? É hora da gente entender, revisar o que eventualmente
ficou menos latente como uma condição mais forte nossa, tá? Eu digo que a gente tem lá, né, eu acho que até citei da última vez, nos fatores de monitoramento a gente tem lá 9 itens que eu olho na análise de risco de todos as empresas do setor de insumos. E tem um que a gente deixava dentro de condições conjunturais, que é a gestão. E a gente splitou ele, eu tirei ele. Eu tenho uma linha única agora para gestão. Por quê? Porque uma das coisas que para a gente ficou muito claro é que nesses momentos de crise, a gestão dessas empresas, quanto mais profissional, quanto mais entendida do business propriamente dito, faz muita diferença para que eles passem, tá? E essas empresas que tiveram essa melhor gestão, essa melhor gestão da crise, hoje, nas nossas revisões, inclusive revisões de crédito, o rating interno que elas têm dentro da nossa base estão muito melhores. Isso a gente está vendo refletir na bancabilidade delas, na lista de clientes, no crescimento que elas estão tendo, tá? Ou seja, elas estão conseguindo espaço, por quê? Porque também dentro da crise elas tiveram uma gestão positiva, tá? Que bom que estão conosco, né? Claro. Que bom que fazem parte da nossa base. Não é ainda uma realidade de 100% das empresas do agro, mas a gente já entendeu e já começa a medir que isso melhorou, tá? E isso eu acho que é uma notícia boa não só para nós, mas para todo mundo que de alguma forma investe também nesse setor. O agro, por consequência das últimas crises e pelo tamanho que ele tem de capilaridade dentro do setor produtivo brasileiro, tem cada vez mais se profissionalizado. Christian, nós na nossa última conversa também a gente tinha quebra de safra, aquela coisa toda, e 2 grandes fundos de private equity passaram por dificuldades. Um, inclusive, chegou a pedir RJ e era muito difícil explicar para o investidor essas coisas que você agora, com atravessada a crise, Sim. estão mais claras, né? E hoje é mais fácil para o investidor entender do que naquele momento de efervescência, de pânico, né? Porque o racional do cara era o seguinte: se esses caras que são private equities, eles estão passando por essa dificuldade, imagina o seu João lá no interior. A revenda de dono, né? A revenda de dono. E na verdade, não é bem assim. Porque o fato de ser de dono não significa que seja abandonado, que seja feito Sim. de qualquer jeito. E tem um ganho de ser a revenda de dono por conta da questão do relacionamento, do saber quem é quem, de para quem está dando crédito, para quem que não vai dar o crédito. Tem um fator local que quem está lá e quem é um bom gestor consegue identificar. E no momento que essas pessoas elas melhoram os seus padrões gerenciais, cria de fato um negócio que não é inquebrável, como nenhum é, mas muito mais resiliente aos ciclos que são da natureza do setor. Então eu acho que a Ecoagro ela aprendeu muito, mas ela também ensinou muito para os nossos clientes através dos nossos monitoramentos, das coisas que nós queríamos ver, porque afinal de contas a gente tem que entregar para o investidor clareza, transparência, isso é uma marca, profissionalismo. Então nós aprendemos muito, não tenho dúvida, e você junto com a equipe toda trouxe um conhecimento muito grande para dentro da casa, mas também a casa levou também conhecimento para a revenda. A gente tem uma relação de confiança hoje com os distribuidores que estão na nossa base de clientes, tá muito forte, né? Alguns que eu encontrei aqui na feira desde 2016, 2017, alguns começaram conosco quando a gente quando a gente decidiu se posicionar dentro desse setor, tá? E essa questão para a gente do tipo do distribuidor, né, é bastante importante porque eu lembro que na nossa última conversa você contou quantas vezes eu falei a palavra cultura, né? E para a gente, de novo, quando eu toco na função do gestor, né, o quanto ela é profissional ou não, cultura está lá dentro. Tá? Com certeza. E isso para a gente ficou muito claro, tá? No momento de mais dificuldade, o posicionamento e a forma como também essas revendas atuaram com os seus clientes, né, com os produtores rurais, demonstraram para ele a forma como ele teria uma saída do outro lado, ou seja, o momento da dificuldade, mas a parceria que eles
tinham ajudaria ele a passar aquela fase ruim também, tá? E muito o quanto a gente conseguia contribuir era exatamente mostrando como as nossas ferramentas financeiras poderiam auxiliar tanto o distribuidor quanto a revenda naquele momento, tá? Isso para a gente foi muito gratificante porque o fato de nós termos operações, a maioria delas revolventes, ou seja, um crédito que estava para aquele distribuidor como dado, né? Um custo arbitrado, uma condição ratificada. Muitos bancos, no momento de dificuldade, tiraram crédito desses distribuidores. E a nossa ferramenta, os CRAs, tá? Foram muito importantes para eles terem uma confiança de que aquele crédito, a revenda não vive sem crédito. Ela vai estar ali, né? Ele vai estar ali, tá? E isso, para a gente, nos fez criar um canal de proximidade e de confiança, né? Com esses clientes cada vez maior. A gente sentiu isso no próprio relacionamento, tá? Mas muito mais do que esta proximidade que a gente tem e acabou criando muito no momento de dificuldade, foi entender que a forma como a gente decidiu atuar, a forma como a gente montou os nossos produtos, fez com que, inclusive no momento de dificuldade, esses distribuidores utilizassem a nossa ferramenta, as nossas operações de securitização, para que fosse uma das fontes mais importantes, se não a mais importante que ele tinha em todas as fontes de financiamento que eles tinham, né? E um distribuidor hoje não vive sem crédito, né? Ele compra à vista, dá o crédito para receber a prazo. Eu citei até aqui agora numa conversa, falei, o distribuidor, muitas vezes eu entendo ele como um mini banco, né? E é isso que ferramentas da forma como a gente disponibilizou para eles tornaram esse momento até mais do ponto de vista financeiro, mais fáceis deles entenderem como eles passariam, porque o crédito estava ali, as condições estavam dadas, o custo estava ratificado e eles puderam colocar na gestão deles e chegar do outro lado. E isso feito muito mais dentro dessas revendas de dono, que agora, pessoal, acho que até como posicionamento, a gente acredita que elas devem crescer, tá? Eu acredito que esse momento vai separar um pouco... Isso eu ia te perguntar exatamente isso. Então, já que você já vai falar disso, deixa eu te fazer a pergunta completa. Você cresceu muito em termos de aprendizado e fez a Ecoagro crescer também Sim. muito com todos os processos que foram instalados. Só que agora a gente vê pela frente uma situação bem mais tranquila do que nós tínhamos naquele momento de crise. Como é que você está vendo o mercado de distribuição? Você conversa com o distribuidor todo santo dia. A Ecoagro, apesar de ser a maior do país em securitização para o agro, logo ela tem uma base de revendas de distribuidores muito grande. Nós trabalhamos com gente que faz sentido. E toda vez que essa revenda ela vem com a gente, ela melhora seus processos, ela melhora sua bancarização e debuta no mercado de capitais. Sim. E isso passa por você. Agora, como é que você está vendo o para frente dessas revendas, das que são nossas assistidas, e o que você está vendo dessa indústria? Bom, eu acho que o posicionamento dessas revendas, que a gente está chamando aqui de revenda de dono, tá? Ele deve crescer. As existentes devem ganhar cada vez mais mercado, devem aumentar o tamanho dos seus faturamentos. Eu percebo que elas estão muito mais preocupadas hoje do que há 5 anos atrás com a qualidade dos créditos que elas concedem. Elas têm utilizado muito ferramentas de mercado para auxiliarem elas nessas concessões de crédito. A gestão está mais profissional e eu acredito que elas têm uma solidez melhor neste momento do que há 5, 6 anos atrás para que elas façam esse movimento de crescimento, tá? Lá atrás a gente viu um processo de consolidação, depois a gente viu esse processo das revendas investidas tomarem tamanhos e proporções grandes. Eu acho que o mercado ele deve se consolidar nos próximos anos num formato que ele era antes desse processo de consolidação, que é essas revendas que têm processos, gestão, a base de clientes, um relacionamento muito forte, uma cultura própria, devem crescer em nível de faturamento e de posicionamento, e o que nos deixa mais tranquilos em continuar apostando nesse setor e nesse tipo de cliente principalmente, é que
a crise também ensinou eles, tá? Né? Eles também aprenderam. E eles estão hoje, do ponto de vista de governança, muito mais fortes do que eles estavam antes. E isso, para que dê solidez nesse crescimento, eu acho que é fator preponderante e muito importante. Foram 2 anos difíceis, né? 23 e 24, para as revendas, e para nós foram 2 anos de bastante aprendizado. Sim, né? sim. Então, Christian, eu gostaria de te agradecer muito por ter participado aqui do Obrigado nosso você. bate-papo. Nosso bate-papo. Foi muito bom ver todo esse crescimento que nós tivemos nesses momentos de crise, e para nós nos dá muita tranquilidade. E quando a gente dizia lá, no meio do furacão, no olho do furacão, que a gente dizia, nós, com as nossas operações, nós estamos tranquilos, porque nós estamos fazendo nosso dever de casa, porque nós estamos fazendo os nossos monitoramentos da maneira como eles devem ser feitos, porque nós estamos indo nos locais fazer as nossas diligências e conversando com as pessoas. E quando a gente dizia isso para o investidor, nós não estávamos simplesmente tentando acalmá-los por forma nenhuma. Pelo contrário, nós queríamos dar transparência. A gente sempre falou o tamanho do problema que o agro atravessava, mas também trouxemos o que nós estávamos fazendo e o que nós estávamos enxergando em cada visita sua, em cada distribuidor brasileiro. Então, é muito bom chegar agora que nós já temos aquela página da crise virada, onde nós estamos vendo o agro voltando a crescer com força, como vai crescer o PIB esse ano, vai ser um crescimento muito forte. Nós estamos vendo o PIB da distribuição, que o CPEA projetou agora para esse ano, um crescimento também enorme, depois de 2 anos de dificuldades. É muito bom chegar nesse ponto que a página está virada, olhar para trás e saber e ter a clareza. Nós sempre soubemos o que estávamos fazendo, porque tínhamos pessoas nos lugares certos, fazendo as coisas certas para entregar para o distribuidor a solidez, o amparo, o abraço e o respaldo que ele precisava naquele momento, mas também a tranquilidade, a segurança para o investidor, porque afinal de contas a gente tem muita responsabilidade com ele. Dentro dessa crise, são quase 2 anos de execução desse plano que eu citei aqui no início. 2 anos de execução de um plano exige muito engajamento, né? Muita gestão de pessoas, muito controle, e tudo isso a gente teve e procurou ter ao longo desses quase 2 anos, tá? Eu acho que isso, de novo, nos faz continuar investindo no setor. Estamos falando do agronegócio como um todo, 25% do PIB, né, Antônio? Não é pouca coisa. Então, a gente está inserido num setor muito forte dentro da economia brasileira, mas no final do dia, o que a gente se propõe a fazer, né, eu digo para minha equipe que às vezes é um pouco mais simples do que parece. A gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? Se a gente tem um plano e faz o que precisa ser feito ali dentro, e é o que a gente buscou fazer nesses 2 anos, os problemas eles vão continuar existindo, as dificuldades elas vão continuar aparecendo, mas a forma como você encara e reage, a sua capacidade de resolver aqueles problemas reais que aparecem dentro dessa gestão desses ativos num país que às vezes até o passado é incerto, né? A gente precisa ter esse nível de engajamento, e isso a gente tem, tá? Dentro da Ecoagro, e é o que nos trouxe até aqui, e com certeza a gente vai continuar aprimorando para nos levar mais para frente. Não tenha dúvida. Christian, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você fez ao longo desse tempo. Parabéns você, e obrigado pela força e pelo acompanhamento, pela sua disposição conosco também, viu, Antônio? É um prazer. Estamos juntos. Sim. Estamos todos nesse bom barco. Bom barco. Obrigado, viu? Obrigado a você.